Sejam muito bem-vindos ao Equitar Mais de hoje. E hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, cavaleiro de Portugal, Pedro Vilarinho. É muito prazer ter você aqui com a gente, Pedrão. E queria que, antes da gente responder umas perguntas, que você contasse um pouquinho quem que é o Pedro, da onde que é o Pedro, o que você já fez, como é que foi sua trajetória até chegar aqui. Então, eu vim para cá, já estou aqui há bastantes anos, já fez semana passada, na verdade, 26 anos que eu estou aqui. Já é praticamente um brasileiro. É, metade da vida já aqui, praticamente. Eu comecei a montar lá em Portugal, com 9 anos de idade. Passei por vários lugares, né? Montei com muita gente. Aí eu comecei mais no CCE, a vida esportiva foi no CCE. Depois disso eu montei com cavaleiros de alta escola, com cavaleiros de dressage, com cavaleiros de salto, lá em Portugal. Depois já com 18, 19 anos, comecei uma vida mais profissional. Aí fiz o serviço militar, saí do serviço militar e fui para a Holanda. Fiquei montando na Holanda com um cavaleiro de adestramento, que era o John Suave, que foi olímpico. Fiquei lá quase um ano montando com ele, praticamente só adestramento. Depois passei para a Bélgica, montei com alguns cavaleiros na Bélgica, ali já mais um pouquinho no salto, e voltei para Portugal. Aí em Portugal continuei fazendo provas, exatamente. Comecei a fazer provas de salto, adestramento, de CCE, e aí depois, entretanto, nesse intermédio, aí voltei para a Holanda. E quando eu estava na Holanda, recebi o convite para vir aqui trabalhar para o Brasil, para o Aras Império Egípcio. Legal. Que é onde você está até hoje, que é onde né? eu estou até hoje. Legal. Então a sua base foi bastante essa linha aí do adestramento e tudo. Tem uma base europeia aí bem grande na sua formação, que é justamente o nosso assunto aqui das perguntas do bate-papo, que é o adestramento para o salto. Então, assim, já para aproveitar o gancho, queria saber de você qual que é a importância do adestramento para o salto em si, né? Que é o que a gente tanto almeja, que a gente tanto quer, que o cavalo salte bem, que faça um zero, que ganhe competições, mas aonde que entra o adestramento nisso? Em tudo. O adestramento é a base, é tudo. Sem adestramento não existe nada. Entendi. Não existe nada. O cavalo pode saltar, mas se o cavalo não for adestrado, não tiver entre a perna e a mão equilibrado, impulsionado, não tem nada. Os resultados não vão ser nem muito bonitos, nem muito produtivos. E para você, existe alguma coisa assim específica que é bem básica e base assim que todo mundo tem que saber? Sim, claro. O que é isso? Primeira regra, cavalo calmo, direito e andando para a frente. Atento à perna, seguindo uma trajetória reta. Isso é a base de tudo. O cavalo calmo, direito e com vontade de andar para a frente. Isso é o beabá, ponto 1, a linha A. Legal. E você pega esse beabá, assim, você vê que existe uma diferença muito grande entre aqui no Brasil e lá na Europa, desse beabá que você fala, das pessoas começarem a aprender isso aqui e lá? Tipo, qual que é a diferença, assim, que você... do peso disso, sabe? Sei. A diferença ainda é muito grande, mas já é menor de quando eu cheguei aqui, por exemplo. Aqui as pessoas elas dão muita importância ao salto, em si, ao percurso, a saltar, 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 e não se preocupam muito em aprender os fundamentos básicos da equitação. Não se preocupam às vezes muito com a posição, com o equilíbrio a cavalo, ou com tudo isso, porque só, por exemplo, um bom equilíbrio a cavalo, uma boa postura, a importância, por exemplo, de uma boa postura a cavalo, de uma boa posição, só isso é que permite um bom emprego das ajudas. E o bom emprego das ajudas é que vai fazer os cavalos melhorar. Então lá, por exemplo, o pessoal trabalha muito, faz muito volteio no início, começa a saltar, por exemplo, em póneis, em cavalos mais fáceis, e tem que passar por certos níveis, né? Por exemplo, em Portugal começa a cela 1, cela 2 até cela 7, que é o nível internacional. E as pessoas, elas, além de terem que passar por um exame prático, têm que passar por um exame escrito também, de conhecimentos gerais do cavalo, de trabalho, de maneio, de enfermagem.
tudo isso para poder evoluir. Para poder saltar uma prova de 1,20, tu tens que ter cela 3, cela 4. Tens que ter passado nesses exames, que inclui um percurso no salto e uma prova de adestramento básica, mais a prova escrita. Como se fosse um CC, assim, mais ou menos? É os básicos da equitação, né? O básico. Só para fazer uma prova de salto, ela tem que saber o mínimo de adestramento do cavalo. Então ela faz uma prova que é tipo uma P1, dependendo do nível de cela que ele está fazendo. Pode ser uma P1 ou uma P2, que é uma preliminar, ou pode ser uma média ou uma elementar, dependendo. À medida que o cavaleiro sobe mais alto, por exemplo, no salto, o nível exigido dele no adestramento ele é maior também. Então, essa era mais uma pergunta que eu gostaria de fazer. Aonde que a gente mais usa o adestramento assim dentro de um percurso? Usa quase em tudo, sobretudo nos intervalos, nas linhas, basicamente no percurso todo, porque o percurso, vamos supor, percurso 15 obstáculos, que tenha 90 segundos, mais ou menos. O salto vais utilizar 15 a 20 segundos. Todo o restante desse tempo é adestramento para o salto. Não é o adestramento clássico, mas é um adestramento voltado para o salto. E essa ideia aí que você falou, não é o adestramento clássico, mas é voltado para o salto, tem muita diferença de um para o outro, sim? Tem algumas diferenças. Basicamente os princípios são os mesmos, mas tem uma diferença porque o salto é uma coisa mais dinâmica, com um ritmo maior, reações é tudo mais rápido. Então é só adaptar um pouquinho para aquilo que a gente nossa precisa realidade, né? Para o salto. Entendi. E para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, aonde que você vê, assim, quais são os principais erros que você vê dentro das pessoas, dentro dos profissionais, daquilo que você observa aqui no Brasil, principalmente dos cavalos que você monta ou das pessoas que você dá aula? Olha, as principais, não vou dizer que sejam erros, mas às vezes eu entendo, sobretudo a parte dos profissionais. Eles têm as suas obrigações para cumprir, têm às vezes prazos, têm pressão de proprietários, têm isto, aquilo. Às vezes é querer apressar um pouco demais as coisas, não dar não perder o tempo suficiente numa consolidação das bases do adestramento do cavalo. Às vezes saltam mais e esquecem um pouco a preparação de base, o trabalho de plano em si, mas isso é perfeitamente compreensível. Na outra parte mais dos amadores, das crianças, falta um pouquinho mais de trabalhar os conceitos básicos, a posição, o respeito à boca do cavalo, saber um pouco mais da mecânica do galope, sobretudo, que é o que a gente mais utiliza. É por aí, mais ou menos. É um pouco cultural isso? É um pouco cultural, sim. Eu acho que é um pouco cultural. Porque aqui o Brasil tem muito bom cavaleiro de salto, muito bom. Também tem muito bons de adestramento e bons preparadores, mas infelizmente ainda são a minoria, né? Sim. Mas eu acho que apesar de tudo houve uma grande evolução nesse campo também. Entendi. Desde que eu cheguei aqui há uns anos atrás, eu acho que evoluiu bastante. De 26 anos atrás. 26 anos. Eu acho que evoluiu bastante, mas acho que ainda tem muito para evoluir. Legal. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Equita Mais. Para você que não conhece a nossa plataforma, siga a gente no Instagram, @EquitaMais. Acompanhe a gente lá no YouTube e sejam muito bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado. E Equita Mais, a sua plataforma equestre.